Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou passar, pessoal, uma apresentação nessa disciplina de oficinas, né? Onde que nós vamos ver um pouquinho para que vocês possam clarear aí durante o processo de gerenciamento de projetos, né? Essa questão da metodologia, tá? Que nós estamos usando, tá bom? Então vamos lá, vamos ser bem rápido, né? Então nós vamos entender essa metodologia, ok? Então, o AZUP vem do modelo híbrido, tá? Então, foi combinado elementos do Scrum com elementos do processo unificado. Então, é dado como uma abordagem híbrida, porque pegou pontos fortes do modelo, com pontos fortes de outro modelo, e formou-se aí o AZUP, tá bom? Então, eu criei um símbolo para ele. Ele é um método híbrido, aí definindo que é com base em Scrum e processo unificado. Ele é mais próximo ao Scrum, tá? Então, ele se caracteriza como uma metodologia ágil, porém, ele usa algumas técnicas do processo unificado, tá? Ele é centrado em incremento interação, então ele é iterativo incremental. Ele tem também como foco a questão da modelagem do negócio. Então, ele tem umas características também próximas ao processo unificado. Por isso que essa junção dos dois modelos, tá? Então, aqui, ó, com base no processo unificado, a gente trabalha por fases, que é o que nós estamos fazendo agora com vocês nos projetos, tá? Vocês estão na fase de concepção. A elaboração, construção e transição, eu vou explicar para vocês porque a parte de elaboração, às vezes, nós não vamos utilizar, tá? Porque nós estamos aí colocando como sendo vocês mesmos próprios clientes do projeto, né? Então, eu vou explicar para vocês isso aqui. E com base no Scrum, os ciclos, né? Eles são divididos. E aí a gente tem alguns artefatos, inclusive vocês já fizeram os artefatos de concepção inicial, o planejamento dos sprints, né? Reuniões diárias, infelizmente eu acredito que os times não estão fazendo, mas eu nem cobro isso aqui porque eu sei das dificuldades que vocês têm em relação ao cumprimento das outras disciplinas também, né? Mas os semanais é uma coisa que não pode faltar, tá? Esse aqui é o ciclo, tá? Esse aqui é o ciclo de vida dele. Nós ficamos aqui, ó, fazendo iterações, incrementos, né? E geramos o DCP, e geramos o planejamento de sprint. Observe que essa fase é uma fase que ela tem uma divisão. Então, isso aqui faz parte do processo unificado. E ele tem um degrau. Por quê? Porque ela é uma fase, ela não é única, porque ele pode sofrer retroalimentação, dependendo da compreensão dos times, né? Então, mas ela tem agora, por exemplo, um papel importante. Ela subsidiou os demais ciclos de elementos que vão acontecer, tá? Então, a partir de uma demanda, fez várias reuniões de forma iterativa e incremental, gerou-se um documento DCP, o DCP, e o DCP permitiu com que a gente gerasse um plano de sprints, que é o que vocês já fizeram e alguns já estão na fase de elaboração e construção. A fase de elaboração, pessoal, é uma fase seguinte. Normalmente, quando você desenvolve um produto, um software baseado numa demanda apresentada, é importante que você refina a modelagem de negócio. Então, a modelagem de negócio te deu, por exemplo, aqui na Sprint 1 para você fazer um cadastro cliente. Então, nada mais é do que você fazer essa modelagem em forma de protótipo, né? Na realidade, não é nenhuma modelagem, é uma prototipagem das telas para que para que a equipe técnica possa entender o que o cliente quer. Então, vai ter interações para que entenda o que o cliente quer e uma reunião semanal para aprovar aquilo que quer. Pode acontecer de ter mais de uma reunião semanal, ou seja,
Dependendo da complexidade da sprint, pode ser que tenha mais de uma tela, mais de duas telas, mais de três telas, e demanda, por exemplo, uma reunião semanal, e nessa reunião é feita uma série de mudanças, onde vai ser necessário uma outra reunião na próxima semana, porque não dá para cumprir, às vezes, as alterações da própria semana. Isso não é uma coisa fixa, tá? A gente coloca reuniões semanais para que, porque normalmente o cliente ele não tem tanto tempo, às vezes, né, de ficar todos os dias sentando com o time técnico para poder resolver essas questões, ok? Bom, eu vou agora para a parte de construção, vou dar uma pausa aqui, porque eu acho que o meu negócio aqui acabou a bateria. Bom, então vamos dar continuidade então aqui ao processo AZUP, né? A parte de construção, pessoal, é justamente pegar esse protótipo, né? Essas interfaces que foram prototipadas e devidamente aprovadas pela equipe de negócio. Então a equipe técnica aqui pegou quais são as telas que compõem essa sprint, né? Prototipou essas telas e aprovou essas telas junto ao cliente. Com essa aprovação, dependendo da característica do time, por exemplo, eu posso ter um time que está se desenvolvendo de forma distribuída, né? Eu posso estar contratando freelancers, né? Então é importante às vezes criar um memorial descritivo da sprint, que nada mais é do que o detalhamento dessas telas, tá? Como vocês estão desenvolvendo isso conjuntamente, não vou cobrar esse descritivo, ok? Até por conta do tempo que nós temos. Mas no Redmine deve ter o detalhamento do que compõe as telas, tá? Eu vou disponibilizar os memorial descritivos para vocês verem o que é, eu acho bem interessante, tá? Quem tiver a oportunidade de fazer o processo como um todo é muito importante, tá? Porque é um documento técnico, tá? Esse aqui é um documento de negócio em nível de modelagem mais alta. E esse aqui é um documento técnico. Já pode aqui, por exemplo, nesse documento aqui a gente pode colocar um diagrama de classe, tá? Onde que vai envolver todas as relações da classe da sprint com os seus atributos, tá? A gente pode colocar nesse documento os protótipos desenhados, né? E para quê? Para que a equipe aqui, ó, tenha elementos, né, palpáveis, porque todos os protótipos aqui foram aprovados pelo cliente, pela equipe de negócio. E aí, de posse disso, a equipe técnica fez um plano de como que vai implementar isso. E aí ele documentou o mínimo possível. Esse artefato aqui, ele é um artefato muito simples, tá? Justamente para não burocratizar a questão da implementação. E aí, diante do memorial descritivo, se faz a implementação usando aí as tecnologias que foram definidas pelo time, né? As tarefas, a organização dessas tarefas dentro do Redmine e o nosso sistema de gerenciamento de projeto, ela é totalmente autônomo pelo time. O time técnico que vai definir a forma que você vai colocar essas tarefas, tá bom? No final desse slide eu tenho até alguns exemplos que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Implementando a sprint, a próxima fase é a fase de teste e treinamento. Então aqui a gente chama essa fase de transição, né, que está passando aqui, já é um código pronto, onde que ele tem que fazer os testes unitários, né, teste de caixa branca, teste de caixa preta, que são testes interpretativos, e é importante que se faça esses testes para não soltar releases com problema, né. Então é feita aí reuniões diárias da equipe, tá? Técnica para se fazer esses testes, envolver a equipe de negócio também para fazer esses testes, se possível numa reunião formal, né, nessa semana, que faz os testes e já faz a entrega da release. Pode ser que essa release não seja útil para o cliente, tá? Então, mas ela foi entregue, tá? Porque o cliente participou de todo o processo. Então ele está com a sprint, né? Ele não vai usar, mas ele já
é dado como pronto essa sprint, né? E aqui nós vamos voltar ao fluxo. Se o fluxo for contínuo, ele vai voltar, pegar a próxima sprint e vai rodar os ciclos novamente. Se, por algum motivo, na discussão dessa sprint, que roda esses 3 ciclos, houver uma necessidade de alterar o planejamento de sprint e retroalimentar o DCP, ele volta para a concepção do projeto, para que se faça os ajustes no documento, no planejamento do sprint. Pode ser que essa documentação, essa sprint que foi detectada aqui, por algum motivo, ela possa ter uma prioridade maior, e aí sim ela vai ser colocada no ciclo novamente. Né? Então esse é um resumo aí do funcionamento do processo AJUP, tá bom? Eu vou novamente dar uma parada para depois fazer um outro vídeo. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, então, à explicação da metodologia, né? É o seguinte, então, dentro do AJUP e de qualquer método de desenvolvimento de software, sempre acontece por meio de uma demanda, né? Então, uma demanda é uma ideia, alguém apresenta essa ideia, desenvolver um app, um sistema, sei lá. De alguma forma, essa demanda é apresentada para resolver um problema qualquer. Por meio de um projeto de software, você vai resolver esse problema, tá? Então, é o primeiro elemento aqui do processo. Então, é importante que se faça um resumo da demanda, né, apresentada, até para que os presentes, né, nas equipes, tanto técnico como de negócio, tenham o início do entendimento do processo como um todo, tá? E aí, com essa apresentação dessa demanda, inicia aquele primeiro ciclo que eu já tinha mostrado para vocês. É uma integração contínua, fazer a modelagem do negócio, né? Essa modelagem aqui, ela tem que ser iterativa e incremental. Então, existem iterações e incrementos que são realizados. Os times técnico e time de negócio fazem esse trabalho, tem que ser um trabalho conjunto, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre por que modelar, né? Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da modelagem, porque eu julgo bastante importante esse primeiro momento, tá? Um sistema bem modelado, as chances dele dar errado são muito pequenas, tá? Um sistema mal modelado, é mal entendido, mal interpretado, as chances dele dar problema é muito grande, tá? Então vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Eu tirei isso de um livro, eu achei muito interessante. Porque para mim é motivador, tá? Uma figura vale mais que 1000 palavras. Então a modelagem, ela representa aí uma visão do que o sistema vai ter. Então é uma modelagem conceitual de negócio, tá? Em nível all, ok? Então aí é interessante que se faça diagramas, eu pedi para que vocês fizessem, né? Bom, então vou passar rápido aqui. Aqui, ó, mais as questões pode você usar casos de uso, pode usar diagrama de atividade, máquina de estado, BPMN, que eu defendo esse uso por ser um diagrama bastante utilizado nas empresas e pelo time que não é time de TI, entendeu? Então eles usam isso aqui em escritório de processo. Aí aqui estão os exemplos, né? Esse aqui é um caso de uso, esse aqui é um diagrama de atividade, um BPMN, um DFD do passado aí, né? Isso aqui era muito utilizado na análise estruturada, tá? Na análise orientada a objeto veio os diagramas UML, né? Bom, então voltando aqui, nosso primeiro documento foi aquele de concepção do projeto, então foi baseado numa visão geral do sistema, baseado aí na modelagem, construiu o documento que permitiu a gente gerar as sprints. Então as sprints aí, a gente fez uma priorização das sprints baseado no entendimento, né, do negócio, e vocês classificaram as sprints por complexidade, ok? E aí, essa fase de elaboração e análise foi a que eu tinha citado, que é a questão
do foco nas interfaces de protótipos, né, para eles serem validados junto ao cliente. Isso é uma questão bastante importante, né, porque validar junto ao cliente dá uma segurança em relação ao desenvolvimento da interface. Tá? Caso essa sprint seja uma sprint um pouquinho mais complexa, às vezes eu já passei por algumas experiências de ter que fazer um fluxo da própria sprint, porque ela é um pouquinho complexa, demanda aí o entendimento de um fluxo do processo da sprint, tá? Não é obrigatório, mas pode ser que seja interessante, tá? Um artefato que é gerado aqui é um artefato que a gente chama de memorial descritivo da sprint, tá? Por que é gerado esse artefato? Isso facilita a comunicação do time Azup para desenvolvimento da implementação da sprint. Tá? Então esse memorial descritivo nada mais é do que pegar toda a tela que foi validada junto à equipe de negócio e fazer um descritivo do que são os componentes que vão ter, os atributos que vão ter aquela tela, né? Quais são os campos que vão ter, o que é obrigatório, quais as máscaras, enfim. É um documento técnico, tá? É um documento que apresenta para o time de desenvolvimento a forma com que a sprint será desenvolvida, tá? Então existe, eu tenho 2 modelos aqui que a gente já trabalhou, que eu vou disponibilizar para vocês possam utilizar esse documento. Às vezes esse documento é tão importante que quando você tem, por exemplo, times distribuídos, né? Eu tenho uma equipe de negócio, desculpa, eu tenho uma pessoa que faz o front, um faz o back, e aí eu tenho que ter esse memorial descritivo para que eu faça essa integração entre esses 2 papéis, né? E é importante esse memorial descritivo da sprint, tá? Bom, a fase de construção, eu estava na fase de elaboração, que é essa parte de análise e design. Agora a fase de construção é realmente a implementação, colocar o protótipo em código, né? Transformar aí essa modelagem e essa prototipação num software já. Então o código deve ser padronizado, o líder tem que sempre estar olhando o código para ver se não tem diferença do framework que você está usando, entendeu? Das tecnologias que foram definidas lá no DCP. Então é importante que o líder esteja junto com o time de maneira bem assertiva, né? Normalmente o líder aqui ele está colocando só até um desenho do Scrum Master, que é o que ele faz também, tá? Ele vai pôr a mão na massa também, tá? Dependendo da urgência do processo. Normalmente o software é tudo para amanhã, né? Para ontem. Então essa parte de construção, acho que não tem muito o que falar, é a questão do código mesmo, trabalhando as funcionalidades que compõem a sprint. Bom, o último ciclo do Azup, né, é a fase de transição, que é onde que a gente faz os testes, né? Envolve toda a equipe de negócio, né? Porque não a equipe técnica pode fazer os testes unitários, né? Mas é importante que a equipe de negócio faça os testes para verificar se realmente estão de acordo naquilo que projetaram. Então eles têm que aceitar esse aceite da funcionalidade, das funcionalidades, né? Eles dão como produto entregue, então a release vai ser incorporada no sistema, tá? Então essa é a última fase, beleza? Uma coisa que é importante a gente frisar é que o cliente no ciclo aqui que eu passei para vocês, ó, devia ter desenhado lá também, né? Ó, o cliente on-site, tá vendo? Ele fica a todo momento. Por que eu coloquei vermelho aqui? Porque ele tem que estar. O cliente on-site significa equipe técnica junto com a equipe de negócio o tempo inteiro, menos nessa parte de implementação. Ela não está totalmente branca, porque pode acontecer da equipe técnica ter alguma dúvida e ter que
tirar essa dúvida com a equipe de negócio, né? Então, ela não está totalmente branca, ficou até um pouco mais rosa, porque pode acontecer. Porém, nesse momento de construção e implementação, o time de negócio não é ativo, tá? Ele volta no momento da transição. Então, aqui eu explico, né? Nesse slide aqui eu coloco como a equipe de negócio é representada no desenho do processo pela barra vermelha, tá? Intensidade representa o nível do envolvimento, beleza? Então, é para que vocês possam entender que o cliente está a todo momento junto com o projeto. Aí eu estou falando um pouquinho da ferramenta. Colocamos o azul. O azul pode ser inserido em qualquer ferramenta, pessoal, tá? Por que Redmine? Porque Redmine é free, livre, né? Então eu posso implantar um servidor Redmine e acomodar minhas tarefas do Azul dentro dele. Essa é uma das principais vantagens. Além de ser livre, ele é open source, né? Eu posso fazer plugins para colocar dentro do Redmine e isso permite com que a gente tenha domínio do banco, não fique preso a uma tecnologia paga, por exemplo, né? O Trello é pago, o Gira é pago, tem outras soluções, Bitrix é pago, a Asana é pago, tem um punhado de soluções, porém todas elas são pagas, né? Redmine, livre. Então, por ser livre, achei uma solução bem interessante. Aqui tem alguns exemplos, né, de projetos, né? Esse aqui é um projeto na fase 1. Então, são tarefas aqui, tá vendo? Aqui tem datas marcos, tá vendo? Validar junto com o stakeholder BPMN, significa que ele vai aprovar, né? Aqui já é uma sprint, no caso aqui lista de aniversariante, interagir para levantar os requisitos, aqui para ver as telas que faz, confecciona o protótipo, valida, confecciona o memorial descritivo. São tarefas. Esse aqui é aquele ciclo de elaboração. E depois aqui o ciclo de construção. Tá vendo? No ciclo de construção posso até ter uma implementação aqui no momento da implementação, mas eu tenho um outro teste aqui, que é onde que é o forte, né, do teste junto ao stakeholder, tá? Eu tenho um teste aqui, um teste na fase de construção e um teste na fase de transição, tá? Então aqui eu vou ter um ambiente de treinamento, testar, elaborar o manual, tá vendo? Então eu tenho aqui um exemplo de tarefas, volto a dizer, as tarefas não são obrigatórias que sejam dessa forma, isso aqui é apenas um exemplo, tem outro exemplo aqui, quer ver? Isso aqui é outra sprint, o mesmo contexto das tarefas. Esse aqui é um outro exemplo de um outro projeto. Aqui, análise design, interagir com o stakeholder para levantar os requisitos da sprint também. Confeccionar os protótipos. Implementar o cadastro de propriedade. Aqui já está falando em diferenças, tá vendo? Implementação do serviço REST, Teleweb e Telemobile. As implementações foram divididas para o mesmo cadastro, tá? Então esse cadastro, por exemplo, tinha mobile e tinha web e deveria ter essas telas, né? Aqui já é uma refatoração de front-end, tá vendo? Aqui foi uma sprint, ou seja, deve ter sido uma refatoração, uma retroalimentação de uma sprint foi criada, inclusive tá a 16, né? Que é onde foi criado algumas tarefas para refatorar esse front-end, ok? Esse aqui já é um projeto da CEMIG, onde que trabalha com objetos 3D. Também é da CEMIG. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do Azup.